Bom dia, quarto ano. Bom, ontem, na nossa aula de ontem, eu falei para vocês sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil. E hoje eu vou relembrar alguns aspectos importantes. Por que os imigrantes vieram para o Brasil? Porque a princesa Isabel libertou os escravos. Com a liberdade dos escravos, não tinha gente para trabalhar. Se não tinha gente para trabalhar, os imigrantes vieram para o Brasil. Quando os imigrantes chegaram no Brasil, eles tinham dois lugares possíveis para trabalhar: cidade ou campo. Quem ia trabalhar na cidade ficava trabalhando nas fábricas, e quem ia trabalhar no campo começava a trabalhar nas fazendas de café. E os exercícios que a gente está fazendo agora, na página 347 do grupo 8-9, é relacionada a como era a vida e o trabalho no campo desses imigrantes, ok? Então, aqui, ó, na página 347, a primeira pergunta que vocês têm é a seguinte, pergunta de número 2. O que era o colonato? Meninos, é o seguinte, hoje, quando a gente trabalha, por exemplo, eu trabalho na escola, né? E o que me resguarda sobre as obrigações que eu tenho e os direitos que eu tenho é a minha carteira de trabalho. Naquela época não tinha carteira de trabalho. Então, o colonato era tipo um contrato feito entre o imigrante e o dono da fazenda. Nesse contrato ficava escrito que, primeiro, o imigrante ele tinha que trabalhar e realizar as funções dele nas plantações de café. Segundo, ficava também explícito que o imigrante ele tinha direito a um salário, até porque eles não eram escravos, eles ganhavam dinheiro para trabalhar. E além desse salário, todo imigrante ganhava um pedacinho de terra da fazenda para poder plantar algum tipo de alimento para sobreviver, ok? Então, isso era o colonato. O colonato era uma espécie de contrato. Então, vamos escrever. Era uma espécie de contrato entre o imigrante e o dono da fazenda, onde o imigrante tinha direito a receber um salário pelo trabalho realizado e também ganhava um pedaço de terra para plantar alimentos para sua sobrevivência. Enquanto vocês copiam, eu vou colocar uma linha de cada cor para facilitar para vocês na hora de copiar, Tia, principalmente. ficou tudo direitinho, como você colocou. Oi? Coube tudo as palavras do jeitinho que você colocou. Você já copiou tudo? Não, tia, eu Ah, tô falando, coube tudo do jeito que ah, você colocou. então tá, gente, vamos copiar em silêncio, prestando atenção, ok?
A Helena Oliveira e a Giovana entraram, né? Ana Lívia Já também. também. Helena Ortigoso. Helena Ortigoso. Isabela. Isabela. Eu tinha. Isadora. Isadora. Renan. Sim, tia, eu também entrei. E a Helena Ortigoso? Não respondeu? Nada? Vamos lá, pessoal. Vocês têm mais 1 minuto para terminar essa resposta. Quem já respondeu a questão de número 2 vai responder a questão de número 3 agora, que é uma questão de teste, ok? A questão de número 3 que eu pedi para vocês fazerem, ela levanta a seguinte questão. Quando os imigrantes chegavam no Brasil, eles tinham duas escolhas, trabalhar no campo ou trabalhar na cidade. Aí ele fala, em relação às pessoas que decidiam, que optavam por trabalhar na cidade, como que elas trabalhavam, como eram as condições de trabalho, aonde elas tinham que trabalhar. Então, vocês vão ler as 5 alternativas e assinalar a alternativa correta, ok? Vamos lá. Tia, já é para colocar no chat? Não, quando for para colocar, eu vou trocar a tela e vou pedir, tá? Meninos, agora vocês não podem digitar no chat a alternativa que vocês marcaram. Eu tô percebendo aqui que a maioria de vocês assinalou a alternativa D, mas um pouco de vocês também assinalou a alternativa C. Eu vou ler a C e vou ler a D. Assim, os imigrantes encontravam longas jornadas e salários baixos, mas não era necessário que toda a família trabalhasse? Tá errado. Lembra que eu mostrei para vocês aqui nessa foto? Toda a família ia trabalhar na fábrica, inclusive as crianças. Olha aqui, tudo isso aqui são crianças que iam trabalhar. Por quê? Porque naquela época não tinha escola. A criança não ia para a escola. Então o pai e a mãe levavam a criança para trabalhar na fábrica também. D de dado. Alguns imigrantes buscaram trabalhar em atividades como artesanato e comércio. Verdade. Como foi o caso que eu contei para vocês a história do Matarazzo lá, do Francesco Matarazzo, né? E de várias pessoas que não aguentaram o trabalho nas cidades, o trabalho das fábricas, porque era um trabalho muito pesado. E aí eles alugavam aquelas carroças e iam trabalhar como mascates, que eram comerciantes, ou às vezes iam se dedicar ao comércio e ao artesanato, ok? Então a alternativa correta é a alternativa D de dado. Agora, vamos ver o exercício 4. Em 1901, 90% dos trabalhadores das indústrias da cidade de São Paulo eram formadas por imigrantes italianos. Esta afirmação está correta ou não?
Quem acha que a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil eram italianos, vai fazer sim. Quem acha que não, vai fazer não. Vocês acham que essa afirmativa é sim ou não? Ok. Para os que responderam que não, se os imigrantes não eram italianos, de qual origem eles eram? Hum? Fala, Ana Clara. Portugueses, a maioria é português, porque vieram primeiro. Não, mas nós não estamos falando dos portugueses que vieram primeiro. Nós estamos falando das pessoas que vieram para o Brasil, Ana Clara, para trabalhar no campo ou na cidade. Foram os portugueses que vieram em massa para o Brasil para trabalhar no campo e na cidade? Quem foram, Laísa? Os africanos? Os africanos eles vieram como escravos, então eles não são imigrantes, entendeu? Eles são imigrantes, mas uma imigração forçada e não é o que a gente está estudando agora. Fala, Yasmin, sostena. São os italianos, tia. E por que são os italianos? Você sabe me falar? Porque eles vieram a caçar emprego Uhum. da Itália, porque depois que a princesa Isabel liberou os escravos, Mas eu quero saber por que esses italianos saíram lá da Itália e vieram para o Brasil. Alguém sabe me falar? Você sabe, Yasmin? porque eles estavam sem emprego. E por que eles estavam sem emprego, Felipe? Tava acontecendo uma guerra. Exatamente isso. A afirmação que a gente tem aí nessa frase, ela é verdadeira. A maior parte dos imigrantes que o Brasil recebeu nessa época do café eram imigrantes italianos. Tanto, pessoal, que a Globo, ela faz várias novelas sobre essa época brasileira, sobre a imigração italiana. Tem uma que chama Esperança, que é com a Giovanna Antonelli. Tinha uma outra que era com a Ana Paula Arósio, sempre contando a história desses italianos. Tem aquela Rei do Gado, aquela novela Rei do Gado que sempre passa no canal Viva, ela também fala da imigração italiana. Então, assim, por quê? Porque foi um fato muito marcante no Brasil. O Brasil recebeu muitos italianos, porque eles estavam tentando sair da Itália por causa da Segunda Guerra Mundial e tentar uma vida nova. Então, aqui vamos responder. Esta afirmação está correta ou incorreta? Está correta, pois vários imigrantes italianos vieram para o Brasil tentar uma vida nova, pois a Itália estava destruída pela guerra. Então, lá na Itália, eles estavam sem emprego, eles estavam passando necessidades. Então, eles vieram para o Brasil com o objetivo de quê? Com o objetivo de tentar uma vida nova, né? Um emprego novo, uma nova vida, uma nova fonte de renda. Esse é o exercício de número 4. Depois nós vamos fazer o exercício de número 5.
Tia Letícia, Pode perguntar. no final da resposta não tem outra palavra? Destruída pela guerra, tem. Não tem guerra no final, tia. É, eu tô colocando aqui, peraí. Deve ter cortado aqui quando eu... Assim que vocês terminarem de copiar o exercício 4, vocês vão para a página 348, que nós vamos fazer o exercício de número 5, certo? Rapidinho terminando. A Isadora entrou? Helena Ortigoso? Oh, Aí acabou. como assim? Acabou? Não, vai demorar para acabar aqui. Depois que acabar as aulas, posso sair? Pode, tá? Vai brincar de Lego lá, fazer alguma coisa. Pessoal, agora que nós já fizemos a página 347, nós vamos para a página 348, que está falando sobre as terras do sul do Brasil, ok? Mas, antes de falar com vocês sobre as terras do sul do Brasil, eu quero mostrar uma coisa aqui. Peraí. Tia, Oi? você mora aqui perto do Jardim Elisa? Mora, perto aqui da Lagoa, perto da igreja nova que abriu na Lagoa, sabe? Meninos, prestem atenção aqui. Esse aqui é um mapa do Brasil, né? E aqui nós temos o Rio Grande do Sul, que a região faz parte da região sul, né? Aqui. Bem aqui, olha, perto do Rio Grande do Sul, coladinho do Rio Grande do Sul, nós temos o Uruguai. E o Uruguai, há muito tempo atrás, ele fazia parte do Brasil. Mas teve uma guerra e ele foi separado e se tornou um estado, um país independente. Acontece que o Rio Grande do Sul, ele era muito próximo de outros países aqui da América, né? E a Argentina, juntamente com o Uruguai, começaram a querer invadir a região sul do Brasil e tomar a região sul do Brasil. E naquela época, o que acontecia no Brasil? O Nordeste era cana, o Sudeste era café, o Centro-Oeste era gado e aqui tinha a floresta amazônica. Mas a região sul do Brasil, nenhum governante tinha dado importância, nada tinha se desenvolvido ali naquela região. Então ela estava um pouco vulnerável, tanto
que o Uruguai e a Argentina começaram a tentar tomar a região sul do Brasil. Para evitar que isso acontecesse, o governo brasileiro daquela época, ele começou a doar lotes da região sul para os imigrantes que quisessem vir povoar essa região. Então, praticamente, a região sul ela foi doada aos imigrantes que quisessem ir para lá, construir as suas casas e desenvolver a região e, acima de tudo, proteger essa região da invasão do Uruguai e da Argentina para que nós não perdêssemos essa região. E assim aconteceu. Muitos imigrantes foram para a região sul do Brasil. Deixa eu mostrar a foto aqui para vocês. Dentre esses imigrantes, a maioria deles eram russos, alemães, poloneses. Por isso que a região sul do Brasil é caracterizada por pessoas sempre muito brancas, loiras, de olho claro. E lá eles construíram as suas casas e começaram a desenvolver a região economicamente, né? Um dos fatores que explica o grande desenvolvimento econômico da região sul do Brasil é que tudo que era produzido no sul do Brasil não era mandado para Portugal, não era roubado do Brasil. Porque o Brasil, os governantes do Brasil naquela época, eles não estavam preocupados com a região sul. Eles só queriam que alguém protegesse a região para ninguém roubar. Então, assim foi feito o desenvolvimento econômico do Brasil. A questão de número 5, o desenvolvimento econômico da região sul do Brasil. A questão de número 5, que vocês têm aí para responder, ela fala o seguinte, deixa eu salvar aqui. Como eram as terras concedidas, ou seja, doadas aos imigrantes que iam para o sul do Brasil e como isso interferia no seu trabalho? Por que será que ninguém nunca se interessou pela região sul do Brasil? Porque era uma região fria, né? Uma região com neve e uma região que tinha umas terras difíceis para cultivar. Então, como eram essas terras? Elas eram terras difíceis para cultivar. Os imigrantes que ganharam estas terras, eles tiveram muito trabalho para preparar a terra para, enfim, poder começar a cultivar. Sem contar que, além da dificuldade da terra, eles também tinham a dificuldade do clima, que era diferente. Então, vamos escrever. Como eram as terras concedidas aos imigrantes? Eram terras difíceis de cultivar. Ponto. Os imigrantes tiveram muito trabalho para cultivar as terras, para preparar as terras para o cultivo, certo? Por que as terras eram difíceis para cultivar? Tinha muito mato, eles tiveram que cortar, e também por conta do clima, ok? Então, começamos agora a página 348, certo? Um minutinho para vocês copiar. Quem terminar de copiar a questão de número 5, já pode responder a questão de número 6. Como que faz a questão de número 6? Você tem 4 frases, né? E essas frases, elas estão relacionadas ao trabalho no campo e ao trabalho da cidade, que era desenvolvido no Brasil naquela época. E aí vocês vão colocar código 1, se for trabalho na cidade, código 2, se for trabalho no campo.
foi. Porque você já cresceu. E agora eu não rolo mais. Porque você já cresceu. Tia, Pode falar. quando eu escutei esses pássaros passando aí, eu lembrei de ontem. Eu fui dormir, tá, deitei na minha cama. Aí, uns pássaros errou a hora e começou a cantar. Aqueles pássaros que canta quando acorda, sabe? Sei, aham. Aí eu fiquei sem sono, aí demorou pra eu dormir. Ó, meninos, vamos começar aqui o exercício 6. Derrubada da vegetação para cultivo do café e de outros vegetais, tais como milho ou feijão. Isso é trabalho do campo ou da cidade? Do Campo. Do Do campo, com certeza. E o código para trabalho no campo é o número 2. Então, vocês vão colocar número 2. Atuação como trabalhadores de fábricas e indústrias. É campo ou cidade? Cidade. Cidade. Então, vamos colocar código 1. Longas jornadas de trabalho e salários baixos, levando a família toda para trabalhar. Cidade. Pessoal, o longas jornadas de trabalho é a cidade, é a indústria, tá bom? Então, número 1. No campo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No campo, trabalho era difícil, mas eles não trabalhavam com longas jornadas de até 16 horas, não, entendeu? Só trabalhava enquanto tinha sol, porque a hora que escurecia, para casa descansar. Ao contrário do trabalho nas cidades, nas fábricas, que às vezes eles trabalhavam até a noite de madrugada, ok? Um regime de trabalho chamado colonato. Campo ou cidade? Campo, né? Contrato, campo. Número 2. Então, ficou 2, 1, 1, 2. Vou salvar a página 348. E agora que a gente já fez a página 348, vocês podem ir para a página 352, que é essa página aqui, ok? Página 352, todo mundo lá. Bom, galerinha, presta atenção aqui. Deixa eu contar para vocês, então, como que foi a história do Brasil. Para a gente recapitular e entender o que está acontecendo no Brasil, que época que a gente está estudando. Brasil era dos índios, os portugueses descobriram o Brasil, vieram para cá, trouxeram os escravos para trabalhar. Nessa época, prevalecia a plantação de cana-de-açúcar. A princesa Isabel libertou os escravos e o Brasil começou a plantar café. E nesse momento precisava de gente para trabalhar porque os escravos estavam em liberdade. Então vieram para o Brasil os imigrantes, né? E os imigrantes vieram muitos imigrantes e a população do Brasil começou a crescer exageradamente. Quando os imigrantes chegavam no Brasil, eles tinham duas escolhas: trabalhar no campo ou na cidade. Quem escolhia trabalhar na cidade tinha que trabalhar nas fábricas e o trabalho era muito
pesado, longas jornadas de trabalho, tinha que levar as crianças para trabalhar também, era perigoso. Então a maioria das pessoas, elas sempre preferiam ir para o campo. Porque por mais que o trabalho do campo fosse pesado, você trabalhava menos. E os seus filhos tinham lugar para ficar. Beleza. Só que houve um momento que o Brasil não conseguia mais receber os imigrantes. Era muita gente. E aí o governo brasileiro, ele começou a proibir a entrada de imigrantes no Brasil. E esse momento foi quando o Brasil começou a passar por uma crise. E essa crise, conhecida como crise de 1929, ela não assolou, ela não pegou só o Brasil. Ela foi no mundo inteiro, entendeu? Além da crise de 1929, que foi uma crise econômica que aconteceu no mundo inteiro, com os países do mundo inteiro, também tivemos outros fatores, como duas revoluções que aconteceram aqui no Brasil, no estado de São Paulo e Minas Gerais, revoluções contra o governo do Brasil. Então, nós tivemos três fatores. O primeiro foi a crise de 1929, depois a Revolução de 1930 e, por último, a Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial. Esses três fatores fez o Brasil ficar numa grave crise econômica. E aí o Brasil parou de receber imigrantes. Por quê? O imigrante vinha morar no Brasil e ele era cidadão brasileiro. E ele gerava custos para o Brasil, né? Então, os governos começaram a proibir a entrada de imigrantes e criou-se um projeto, o nome desse projeto, deixa eu confirmar aqui, era Lei de Cotas. O que são as leis de cotas? Nós vamos delimitar uma quantidade de imigrantes que podem entrar no Brasil, certo? E aí, as pessoas que já estavam aqui dentro do Brasil, elas ficaram aqui. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas, elas começaram a mudar dentro do Brasil. Então, por exemplo, o fluxo migratório maior que aconteceu foram as pessoas do Nordeste, e as pessoas do Nordeste, elas saíam do Nordeste, viam para a região Centro-Oeste, para a região Norte e para a região Sudeste. Por que as pessoas queriam ir para essas três regiões? Em primeiro lugar, aqui na região Norte, na cidade de Manaus, que fica aqui no Amazonas, foi criada uma região chamada Zona Franca de Manaus. E essa região começou a industrializar-se, criar indústrias. Então, tinha emprego aqui. Então, as pessoas saíam para essa região em busca de emprego. Por que as pessoas começaram a vir para a região centro-oeste do Brasil? Porque um presidente chamado Juscelino, ele decidiu construir a cidade de Brasília, que é a atual capital do Brasil. E aí as pessoas iam para lá para trabalhar na construção de Brasília. E por que essas pessoas decidiram vir para a região sudeste? Porque a região sudeste era a região mais industrializada que existia no Brasil naquela época. Então era a região que mais oferecia empregos, ok? Assim sendo, vocês vão agora prestar atenção nas perguntas que a gente tem para responder. Quais foram os fatores que influenciaram a diminuição da imigração no Brasil? Ou seja, por que os imigrantes pararam de vir para o Brasil? Como eu disse para vocês, foram três fatores. A crise de 1929, a Revolução de 1930 e 1932. Peraí, Cassiano. E a Segunda Guerra Mundial. Esses três fatores fizeram com que os imigrantes deixassem de vir para o Brasil, ok? Então, vocês vão copiar os três fatores aí.
Em seguida, depois do exercício de número 2, nós temos uma outra pergunta. Por que a maior... Tá. Essa é a página 352. Meninos, uma coisa que eu quero explicar para vocês é que nessa época que a gente está estudando, é por volta de 1930, 1950. A gente está estudando essa época. E o Brasil, nessa época, era um país rural, ou seja, a maior parte da população do Brasil vivia nas fazendas, não viviam nas cidades. A gente vai entender agora como que as cidades se desenvolveram. Vamos lá. Por que a maior parte das pessoas que se mudaram durante o século XX no Brasil vinham da região Nordeste? Por que vocês acham... Fala, João Pedro. Eu tava quase terminando de copiar 2. Então, João Pedro, eu preciso continuar. Depois eu te mando a foto, tá bom? Pessoal, Tá por que bom. vocês acham que a maior parte dos migrantes daquela época foram os nordestinos, que saíam do Nordeste para ir para outros lugares? Ninguém habilita a falar alguma coisa? Fala, Ana Clara, quer falar? Não. Yasmin, por que os nordestinos que saíram do Nordeste para procurar outros locais no Brasil? Porque lá não tinha emprego? Por que lá não tinha emprego, Arthur? Que lá era uma área não tão evoluída. As cidades sudestes, elas eram mais evoluídas do que as outras. Exatamente. De emprego. Muito bem, Yasmin e Arthur. Por que grande parte das pessoas eram do Nordeste? Porque o Nordeste brasileiro é uma região seca que não oferecia empregos aos nordestinos, né? E aí, o que acontecia? Como o Nordeste era uma região seca, eles não tinham empregos, na maioria das vezes viviam na fome, na miséria, eles saíam, então, pelo Brasil para procurar emprego, né? Para procurar melhores condições de vida, já que as condições que eles viviam lá não eram muito boas. Para, Cassiane. Cassiane, eu tô dando aula. Tia.
Pode perguntar. Até hoje o Nordeste é muito seco? Até hoje ele é muito seco e até hoje ele sofre com a miséria, com a falta de recursos. Por isso que muitos nordestinos ainda vêm para o estado de São Paulo. Aqui na cidade de Guaíra mesmo, gente, tem muito, muito. Tanto que aquele restaurante Panela de Pedra, ele tem aqui na cidade, que eu sei, 3 pousadas, 3 hotéis só de nordestinos que vêm para Guaíra, só para a cidade de Guaíra, que é uma cidade pequena, para trabalhar nas usinas. Um dos hotéis fica aqui do lado da ABB, o outro fica lá de trás de onde é a festa do peão, a entrada dos camarotes, e o outro fica lá em frente o Compre Bem. Então, assim, a quantidade de nordestinos que ainda saem do Nordeste e vêm principalmente para o estado de São Paulo é muito, 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 muito grande ainda, ok? Tudo por conta da falta de recursos do Nordeste. Oi? Quem quer falar? Tia, eu tenho 3 vizinhos nordestinos. 3? Ó, pessoal, eu ia fazer com vocês a outra página, mas vai ter que fazer muito correndo, eu não quero correr com a matéria, não. É o seguinte, na aula de amanhã, a gente vai saber quando foi e por que foi que a população do Brasil saiu do campo para morar na cidade e aí deixou de ser uma população rural e tornou-se uma população urbana, ok? Antes de terminar a aula, eu vou digitar aqui para vocês tudo que eu dei na aula de hoje. Deixa eu salvar aqui. Ô, tio, Pode falar. antes de todo mundo falar tchau, Não, peraí. pode, Pode falar. você depois pode voltar na página 347? Ó, presta atenção aqui. Exercício 2. Tá, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou digitar aqui a aula de hoje. Hoje é dia 4 de novembro. Foi aula de história, ok? Grupo 9. Na verdade, é grupo 8, 9, né? Grupo 8, 9. Nós fizemos das páginas 347 até 352. E vocês vão mandar foto, ó, a parte mais importante. Foto das páginas 347, 348, 352, ok? É isso que a tia Letícia quer para hoje, certo? Vou salvar aqui, ok? Agora presta atenção que eu vou passar a instrução. Como que eu termino a aula todo dia? Daqui a pouco eu vou falar pode sair. Quem já tá tudo certo vai sair da aula, beleza? O aluno que não copiou alguma resposta, que perdeu alguma coisa, fica, que eu já te mando pelo seu WhatsApp a foto, ok? Não é... Oi, não é para sair ainda, porque eu não falei. Pode falar quem falou, tia. Quem falou, tia? Os nordestinos que moram no Nordeste, eles moram nas casas uma em cima da outra? Depende, não necessariamente, entendeu? Tem casas que são amontoadas, que são cortiços, tem casas que são feitas de barro, mas tem casas igual a nossas também, ok? Pessoal, então é isso. Vocês anotaram as páginas que tem que tirar foto. Quem anotou pode sair. Quem perdeu alguma coisa fica aí, que eu já mando para vocês. Bye, bye!